Queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens em Lucas. E chegamos ao final do capítulo 12, né? Então a gente já está caminhando. De pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Lucas 12, a partir do 22. E diz assim a palavra de Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastam com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Palavra de Deus. Então hoje nós continuamos falando sobre o capítulo 12 de Lucas, e isso tudo que está acontecendo, tudo que nós acabamos de ler aqui, vem na esteira do que nós falamos na última semana. Nós estamos falando, aliás, nessa terceira semana, que Jesus toca na ferida. Qual que é a ferida? O nosso bolso. Jesus vai falar sobre dinheiro pela terceira vez, ou eu vou falar sobre dinheiro pela terceira vez, no capítulo 12. E aí na última semana nós falamos sobre ganância. E nós, se você se lembra da última mensagem, foi a mensagem do rico insensato. Se você lembra da história do rico insensato, ou da parábola do rico insensato, ele tem muito, ele já é rico, a sua lavoura dá muito, ele não tem aonde guardar, então ele começa a razoar consigo mesmo. E aliás, nós vimos em detalhes na última semana essa questão do consigo mesmo, porque o mundo dele gira em torno dele mesmo. É tudo eu, é meu, é para mim, eu comerei, eu beberei, eu me alegrarei. O mundo dele gira em torno dele, nunca em volta de outras pessoas. Ele não está preocupado com mais ninguém a não ser a si próprio. E aí então, ele decide tudo isso sozinho, ele chega no plano perfeito dele, mas naquela mesma noite, Deus aparece para ele e o chama do quê? De tolo. Porque ele gasta a sua vida inteira para acumular riquezas. E naquela mesma noite, a alma dele é pedida. E ele morre naquela mesma noite. Então, a pergunta que fica é, o que vai ficar? Com quem vai ficar tudo isso que você gastou a sua vida para ter? E o pior não é isso, ele gastou a sua vida para ter uma coisa, e não desfrutou,
Mas esse não é o pior, porque ele gastou uma vida longe da presença de Deus. E ele não apenas perdeu a sua vida, ele perdeu a sua eternidade. Então Jesus está na esteira de tudo isso, depois de ter falado contra a ganância, ele vai falar o que agora? Ele vai se virar, porque é o versículo que a gente começa aí, se você voltar para o versículo 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, porque lembra que tem, lá no começo do capítulo 12, tem uma grande multidão, e Jesus está ensinando toda a multidão, mas agora aqui, em específico, ele se vira para os seus discípulos, e ele começa a falar com os seus discípulos, porque Jesus dá um exemplo de um homem muito rico, mas os discípulos podem muito bem pensar o seguinte: Jesus, isso é legal, ganancioso é a pessoa rica, ganancioso é aquela pessoa que tem muito dinheiro e quer ter mais dinheiro, mas para que não houvesse esse erro, Jesus vira agora para quem não tem nada, que são os discípulos de Jesus, porque eles são a galera que não tem nada, então eles estão ali com Jesus, e aí Jesus olha para eles, agora eu vou falar para quem não tem dinheiro nenhum, porque nós nos enganamos, como eu disse na última semana, de pensar que os gananciosos são apenas aqueles que têm dinheiro. Tem muita gente que não tem nada de dinheiro e é ganancioso. Tem muita gente que tem muito dinheiro e são pessoas generosas. E tem muita gente que não tem e é mesquinho. Então, não está relacionado ao tanto de dinheiro que você tem, porque senão a gente começa a fazer uma matemática problemática, que Jesus nunca fez, que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu, e não é disso que ele está falando, não é disso que ele está falando. Aliás, o rico, ele não vai para o inferno, ele não perde a sua eternidade porque ele é rico, é porque ele fez da sua riqueza o Deus da sua vida. Esse é o problema. É isso que Jesus está apontando aqui. Então, na esteira de tudo isso, nós começamos a falar, Jesus vai agora virar para os seus discípulos e vai falar um pouco sobre ansiedade com as coisas da vida. Então, nós vamos aprender hoje o que é ansiedade com Jesus e como vencer a ansiedade. O que é ansiedade e como vencer a ansiedade. E aí Jesus, se você prestou atenção aqui no versículo, no mesmo versículo 22, ele diz assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Então aqui no versículo 22 e 23, Jesus ele vai dar uma tese. Todo trabalho acadêmico, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente começa o trabalho acadêmico com uma tese. Depois que a gente dá a nossa tese, eu vou dar um exemplo. Alguns de vocês não vão concordar com isso. Eu acredito que gatos são melhores do que cachorros. Aí, eu falei que eu já sabia que ia dar problema isso. Tá bom. Depois que eu falo isso, eu vou trazer para o meu lado algumas evidências ou provas que sustentam a minha tese. Então eu falo assim: gatos são melhores do que cachorro. Por quê? Porque os gatos não late, porque não faz muito barulho. Aí eu trago, esse é um ponto. Aí o outro ponto, porque o gato come rato. Obrigado. Ele mantém as nossas casas fora dos ratos. Obrigado, Carlito. Ótimo ponto. Então, aí eu concluo, por causa disso, gatos são melhores do que cachorros. Então, Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Ele dá uma tese, ele apresenta uma tese. Qual que é a sua tese? Não se preocupem com comida, com bebida, com roupas, porque a vida de vocês não consiste nisso. Depois que ele deu a sua tese, tá? A pergunta que vai ficar: tá, Jesus, agora prova isso que você me falou, por que eu não devo me preocupar? E aí é o que Jesus vai fazer, ele vai sustentar, ele vai suportar a sua tese, e ele vai dar agora exemplos do que por que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Então essa é a estrutura dessa passagem. Ele dá a tese dele: não se preocupam com o que comer, beber e vestir. Por que Jesus usa a comida, a bebida e as vestimentas? Por que Jesus fala disso e não fala de outras coisas? Porque ele não está
falando apenas de comida, de bebida e de roupas. Ele está indo muito mais fundo ou profundo do que isso. Ele quer falar de coisas muito maiores do que isso. Mas por que Jesus está falando, não andeis ansiosos por causa dessas coisas? Porque na nossa cabeça, comida, bebida e roupas são coisas que nós provemos para nós mesmos, porque são as coisas mais básicas da vida. Todo mundo precisa comer, beber e se vestir. Mas o ponto de Jesus é exatamente esse. Você, por mais que você se preocupe, você não consegue prover para si comida, bebida e roupas. Ou, em outras palavras, nem as coisas mais simples da nossa vida estão nas nossas mãos prover para nós mesmos. Se o Senhor não prover a nós, é impossível que nós tenhamos roupa, comida e bebida. É disso que Jesus está falando. Se vocês não podem andar preocupados com essas coisas que são mínimas. Se nós não provemos para nós as coisas que são mínimas, por que você está preocupado com as outras? Por que você está preocupado com essas coisas que você não pode controlar? Então, o que é ansiedade? O que é ansiedade, Jesus? Aí no versículo 25, ele vai nos responder o que é ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Na esteira do que eu acabei de falar, se nós não podemos prover essas coisas, e aí Jesus ele vai usar um outro exemplo, agora ele vai definir o que é ansiedade. Por mais que você se preocupe com o resto da sua vida, quem te garante que você não vai morrer hoje? Quem te garante isso? Porque, Rodrigo, você está profetizando desgraça aqui na igreja. Não estou profetizando desgraça. Não quero que você morra. Aliás, eu quero que você tenha uma vida longa, saudável e próspera, cheia da graça de Deus. Não estou profetizando desgraça. Mas quem te garante que vai acontecer isso? Quem te garante isso? Você não pode garantir. Por mais que você se preocupe com isso. Não, eu vou ter uma vida saudável, eu não vou comer isso, eu vou para a academia, eu vou isso, eu vou aquilo. E eu não estou falando que não é para você fazer nada disso. Vai e faça isso. Cuide-se. Mas por mais que você se cuide, é garantia de que você vai durar muito? Nós não temos vários e vários conhecidos, e vários casos que nós conhecemos, de pessoas que têm vidas maravilhosas, vidas que se cuidam, pessoas que não comem, que preservam. E aí de repente a pessoa está doente, ela cai doente e morre. E a gente fala assim, gente, o que está acontecendo? E aí aquela pessoa bebe, fuma, mais uma vez eu não estou te aconselhando a nada disso. Bebe, fume, e a pessoa vive 80, 90 anos. Fala assim, como que pode isso? Onde a matemática não está batendo. Então quem te garante que você vai durar tudo isso? Então se nós não podemos garantir nada na nossa frente, no nosso futuro, se nós não podemos prolongar nem a nossa vida, essa é a pergunta de Jesus. Por que vocês estão ansiosos? Então, o que é a ansiedade? Ansiedade é o nosso desejo de controlar o incontrolável. Porque o futuro ainda não aconteceu. O futuro está diante de nós. E por mais que você tente prever, por mais que você tente se organizar, por mais que você tente controlar o seu futuro, você tem algum poder sobre o seu futuro? Zero. Então a ansiedade é a nossa vontade de controlar o que é incontrolável. O que é incontrolável. Só Deus controla o futuro. Então quem pode controlar o incontrolável? Só Deus. E por isso que Jesus fala, por que vocês estão preocupados? Tudo isso que vocês se preocupam está nas mãos do Senhor, o Pai de vocês. Então nós não devemos ficar preocupados, em primeiro lugar, por causa disso. Porque por mais que você se preocupe, você não vai conseguir mudar nada. Então você vive ansioso e preocupado, e você está desperdiçando sua vida. Porque lá no final, ou as coisas acontecem do jeito que você esperava, ou não acontecem, mas uma coisa ela acontece, da vontade que Deus determinou que elas acontecessem, porque Ele é soberano. E vai acontecer exatamente aquilo que Ele determinou que acontecesse, porque Ele é o Senhor. Então a ansiedade é se preocupar com aquilo que não aconteceu, com aquilo que não existe, consequentemente, aquilo que só pode ser controlado por Deus. Então,
Se eu posso agora trocar isso e colocar Deus nessa equação, o que é a ansiedade? Ansiedade é o nosso desejo de ser Deus. O Deus da nossa própria vida, de ter o controle da nossa história. Nós não queremos confiar em Deus. E de onde que vem isso? Isso começou conosco? É só a gente aqui nesse século, nesse tempo, nessa igreja que somos assim? Não. Isso começou com os nossos pais no Jardim do Éden. A vontade de designar para nós mesmos ou escolher para nós mesmos o nosso próprio caminho sem estarmos submissos à vontade de Deus para nós. Eu quero definir para mim o que é certo e o que é errado. Eu quero escolher o meu caminho. Eu não quero depender de um Deus que eu nunca sei o que ele vai fazer no próximo passo. Porque Deus é aquele cara meio imprevisível, que a gente está lá no céu, a gente não entende muito bem o que ele faz. Os planos de Deus são misteriosos para nós. E aí a gente vai andando e vai andando, mas a gente gosta do quê? De ter o controle da situação. A gente quer ter o controle, a rédea nas nossas mãos, quando nós fomos chamados para confiar no Senhor. E é por isso, aliás, que Adão e Eva, eles não têm, eles recebem uma ordem, e não tem muita explicação do porquê. Olha, vocês obedeçam, vocês não comam desse fruto. Se vocês comerem, vocês vão morrer, mas não tem muita explicação, não tem muito ali. Deus abre um telão para eles, senta aqui. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Se vocês comerem, olha o que vai acontecer com o universo. Olha o que vai acontecer com o mundo se vocês comerem dessa fruta. E então aparece toda a história da humanidade, caos, destruição e morte, etc, etc, etc. Tudo que nós vivemos hoje. Aí eles olham, ele para e pensa, ele vê, fala assim, é verdade, não faz muito sentido a gente comer isso aqui não. Se esse aqui é o resultado, então não está muito legal. Então a gente não vai comer, Deus, tá beleza. Por que Deus não faz isso? Podia fazer isso? Podia. Por que ele não faz isso? Porque se nós obedecemos a Deus apenas quando faz sentido para nós, nós não estamos obedecendo a Deus. Nós estamos obedecendo a nós mesmos e aquilo que faz sentido para nós. Não, eu vou ganhar alguma coisa se eu obedecer a Deus. Já percebeu que a maioria das vezes que a gente não concorda com alguma coisa, a gente não quer obedecer a Deus, é porque não tem vantagem nenhuma para nós? A gente só quer obedecer a Deus quando Deus faz sentido para nós. Não faz sentido essa lei aí, isso não faz sentido, Deus, então eu não vou obedecer isso aqui porque não é prático para mim. Então se você está obedecendo quando faz sentido para você, você não está obedecendo. Você está se aconselhando com Deus. E Deus, ele não é o seu conselheiro, ele é o seu Deus. Então nós somos chamados para obedecer a Deus, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não faz sentido. Então esse nosso desejo de ser o Deus da nossa própria vida, isso é ansiedade. Mas por que Jesus está falando tanto sobre dinheiro e de repente ele olha para os discípulos dele e fala sobre ansiedade? O que isso aqui tudo tem a ver com o dinheiro? Porque nós achamos que o dinheiro nos dá isso que nós queremos. O que o dinheiro nos dá? O controle da nossa história. Nós achamos, de uma maneira enganosa, que o dinheiro controla tudo que nós precisamos. Se eu tiver dinheiro no banco, eu estou tranquilo, eu estou bem. Por quê? Porque o meu futuro está garantido. Não, aliás, não é por causa disso que a gente poupa, trabalha e faz aposentadoria, isso, aquilo, outro. Mais uma vez, isso é garantia de alguma coisa para você? Lembre-se do exemplo que Jesus acabou de dar. Qual que foi o exemplo que ele acabou de dar? De um homem que fez exatamente isso. Ele passou, aliás, a sua vida inteira para ter isso. Ele acumulou, guardou. Chegou no final da sua vida, agora é hora de comer. Olha o tema, ele está repetindo de novo. De comer, beber, vestir, me alegrar. É disso que ele está falando. Jesus está repetindo agora aqui. Porque no final de tudo, é isso que a gente quer. A gente quer comer, beber e ficar aí tranquilo. É isso que a gente quer. Chegar no final da vida da gente, beber, comer e ficar tranquilo. Vamos viajar, vamos isso. Vamos. Mais uma vez, eu não estou falando para você não fazer sua aposentadoria. Eu não estou falando para você não guardar dinheiro. Isso é um inconsequente, você vai gastando todo o seu dinheiro aí você não tem uma reserva. Não estou falando disso, tá bom? Mas esse é o nosso problema, e Jesus acabou de apontar isso com a parábola do rico insensato.
Nós passamos a vida inteira para ter, para acumular, porque nós pensamos e fazemos do dinheiro o Deus da nossa vida. Nós achamos que o dinheiro vai dar aquilo que nós queremos, que é controle. Eu não preciso de Deus na minha vida, porque esse é o final da parábola. Ele confiou em quem? Ele fez do centro da sua vida o dinheiro. O Deus da sua vida é o dinheiro. E aliás, aqui nos Estados Unidos, eu costumo dizer isso aqui, e é uma verdade. O Deus dessa nação é verde e cabe no bolso. Porque você vai trabalhando, e o que não falta aqui é trabalho. Já perceberam isso? Se você quiser trabalhar aqui 150 horas na semana, você trabalha 150 horas na semana. Por causa do quê? Dinheiro. Eu estou ganhando. E você vai acumulando. E a sua saúde, a sua vida com Deus, a sua família, vai sendo tudo destruída. Por causa do quê? Por causa do seu Deus. E não são poucos os casos que as famílias são destruídas, de que pessoas vão parar em hospital, e etc. Então, o nosso problema é que a gente pensa que o dinheiro vai nos dar essa independência, essa liberdade de Deus, que eu vou ter o controle, porque eu não quero confiar nesse Deus que eu não posso controlar, e que todas as circunstâncias na minha vida vão estar ok. Mas a parábola do rico insensato mostra para a gente que isso é uma mentira. É uma mentira. E aliás, a nossa própria vida, aqui e agora, mostra que isso é uma mentira, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco depois que nós saímos daquela porta hoje. Então, o dinheiro, ele se torna o nosso Deus. Mas então Jesus, depois de mostrar tudo isso, ele vai nos mostrar, ou ele vai nos ensinar como que eu venço a ansiedade. Como que eu vivo uma vida liberta dessa loucura de tentar ser o próprio Deus da minha vida. Como que eu vivo liberto de tudo isso? E ele vai usar aqui então os dois exemplos para sustentar a sua tese. Quais são os dois exemplos que ele usa aí? Ele vai nos chamar para uma conversa. Ele vai falar assim: observem. Se você olhar o versículo 24 e 27, começa assim, os dois versículos começam assim: observem. O que é observar? É você prestar atenção, é você tomar nota, é você não apenas olhar, mas é parar e intencionalmente prestar atenção. Observem. Observem o que, Jesus? Observem as aves do céu. Elas não plantam, elas não têm celeiros. Ao que Jesus está se referindo? Mais uma vez a parábola anterior. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Aí Jesus fala assim: não, você não precisa disso, porque as aves do céu não têm celeiros, nem pequenos, nem grandes, elas não acumulam para elas, mas todas elas são alimentadas pelo Pai, é Deus quem cuida delas. Então nós vemos que aqui ele vai usar isso, e depois ele vai falar dos lírios dos campos, sobre as nossas roupas. Nem mesmo Salomão se vestiu assim. É por quê? Porque Deus é quem cuida da erva do campo. Então ele vai nos ensinar duas coisas para que nós possamos vencer e termos liberdade na nossa vida da ansiedade. Duas coisas: mudando os nossos pensamentos e mudando as nossas prioridades. Mudando os nossos pensamentos e mudando as nossas prioridades. Então, como eu acabei de dizer, ele nos chama a observar. Basicamente, Jesus está falando assim: pare, olhe e pense. Não faz sentido você andar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Se você olhar para a natureza, você vai observar como Deus cuida de todas as coisas. Aliás, eu estava numa discussão na sexta-feira, se eu não me engano, com os jovens, eles me perguntam: por que Deus criou tantas outras coisas? Por que o universo é tão grande? Se só tem vida nesse planeta? Porque Deus é infinito, porque Deus é grande. O céu, a terra e tudo que Ele criou revela a sua glória. No mínimo, no pequeno, no microscópico, mas no macro, no gigante, no universo. Esse é o nosso Deus. E Ele sustenta todas as coisas, planetas. Ele sustenta estrelas muito maiores do que o nosso sol. Tudo com vida para a glória dele e só para a glória dele.
E aí nós olhamos para a nossa vida, e se você conhece o relato de Gênesis, você é obra-prima de Deus. Deus criou todo o mundo para receber a sua vida, para que você pudesse viver aqui, e Ele pudesse viver com você aqui. E aí Ele te criou, o ápice da criação de Deus, a obra-prima de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dEle. E aí você vê Deus cuidando dos pássaros, você vê Deus criando e cuidando da erva do campo, você vê Deus sustentando o universo infinito que nós nem conhecemos, e aí você vai para sua casa, você deita a cabeça no travesseiro, e você pensa assim: o que eu vou fazer amanhã? Não vai dar certo. Gente, o que é isso? Isso é o ateísmo cristão. Eu chamo isso de ateísmo cristão. Porque você acredita que existe um Deus no céu, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele te ama ao ponto de dar o seu Filho para morrer por você, para pagar o preço dos seus pecados, para que Ele possa te perdoar e ter relacionamento com você pela eternidade. E você está com medo e preocupado com o que vai acontecer amanhã, que você não pode controlar. Faz sentido isso? Em quem existe mais verdade? Eu gosto de colocar dessa maneira. Em quem existe mais verdade? No ateu, que diz: não existe um Deus, e eu vou viver assim. Então eu vou mesmo acumular, eu vou fazer, eu vou ter, porque a vida é aqui agora, e eu vou gastar minha vida aqui agora, porque é só isso que eu acredito que vai ter. Em quem existe mais verdade? No ateu ou no crente? Porque o crente fala que existe esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tudo isso que a gente crê no Senhor, mas a gente vive como se Ele fosse nada. Como se Ele não nos amasse, como se Ele, aliás, se Ele nem estivesse lá. Quem é mais lógico no seu pensamento? Isso é para nos envergonhar mesmo, porque é assim que nós vivemos muitas vezes. Nós vivemos como se, nós dizemos que acreditamos no Deus Todo-Poderoso, amoroso e sustentador, mas nós vivemos como se não houvesse um Deus lá. Então, aí Jesus vai falar no versículo 30, é a conclusão dele, vai falar assim: são os pagãos que preocupam-se com essas coisas. São os pagãos que se preocupam com isso. E o que é um pagão? O que é um pagão? Porque a gente usa a palavra pagão hoje, né, é um termo bem pejorativo para a gente. O pagão é aquela pessoa que está fora da igreja, etc, etc. O que é um pagão? Do que Jesus está se referindo aqui? Ele está se referindo àquelas pessoas que não entendem, que não conhecem, que não se submetem ao Deus de Israel. Que não tem Deus como o Deus de Israel como o seu Deus. Todos eles estão fora da aliança. Eles são pessoas que são pagãs. E por que Jesus usa os pagãos? Por causa disso. O pagão, ele tem um relacionamento de troca com o seu Deus. Eles vão nos templos, existiam um monte de templos diferentes e um monte de deuses diferentes. Dependendo do que você quer na sua vida, você vai em certo templo. Você quer filhos, você vai num templo. Você quer uma boa colheita, você vai em outro templo. E é assim que funciona. Você vem e oferece suas oferendas, traz o seu dinheirinho ali, coloca ali, e esse Deus pagão tem que te abençoar. Então você tem uma relação comercial com esse Deus. Você tem uma relação de troca com esse Deus. Isso é paganismo. Isso é paganismo. E infelizmente muitos de nós cristãos temos vivido uma relação pagã com Deus. Eu venho para a igreja, eu trago meu dinheirinho aqui, eu coloco aqui, agora Deus tem que me abençoar. E aliás, isso é culpa mesmo que vem dos púlpitos. Por quê? Porque os púlpitos têm pregado isso. Você vem, você coloca e Deus vai te abençoar. Você vem, você coloca e seja generoso, porque Deus, quanto mais você dá, mais Ele vai te dar de volta. Nós tivemos nosso momento de dízimo aqui. Acabamos de ter nosso momento de dízimo. Nós não fazemos barganha com Deus. Nós damos o nosso dízimo porque nós somos filhos. Nós damos o nosso dízimo porque nós já fomos abençoados por Deus.
É Ele que cuida de nós. Foi Ele que abriu a porta do trabalho. Foi Ele que deu sabedoria. Foi Ele que deu graça. Foi Ele que nos deu cliente. Foi Ele que nos abriu tudo que nós precisávamos para o quê? Ter o nosso sustento. Então o dízimo é o nosso reconhecimento de que nunca foi a força do nosso braço, mas é a graça de Deus. Isso é dízimo. Se você vem aqui, coloca o seu dinheirinho aqui e pensa, agora eu fiz o que eu tinha que fazer, agora Deus tem que fazer o que Ele tem que fazer para mim. Deus tem que me abençoar. Não traga o seu dízimo. Não traga. Porque você vai se frustrar com Deus, porque você não entendeu nada de Deus. Então é por isso que Jesus, Ele não fala, olha, o Deus de vocês sabem que vocês precisam. Como que Ele chama Deus? O Pai de vocês sabe que vocês precisam, do que vocês precisam. E qual que é a diferença? Enorme. Enorme. Uma coisa é você chegar para Deus como Deus. E se nós chegássemos para Deus como Deus, todos nós aqui, qual a minha base de relacionamento com Deus? Ele é Deus. Sim, Ele é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, mas Ele é o nosso Pai. Porque nós nos aproximamos diante de um Deus santo, justo e bom. E o problema é esse: nós não somos nem santos, nem justos e nem bons. O que um Deus santo, justo e bom vai fazer conosco que não somos? O que Ele tem que fazer conosco? Se Ele é santo, se Ele é justo e se Ele é bom, o que Ele tem que fazer conosco? Pecadores. Esse é o problema. Mas em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus, porque os nossos pecados em Cristo foram perdoados, lavados, redimidos. É só por causa de Jesus Cristo que nós podemos ter a ousadia de chegar no Santo dos Santos e chamar Deus de Pai. Então o nosso relacionamento com Deus não tem nada de comercial, não é um relacionamento de troca. Não é porque você fez isso que eu vou te dar isso. Você é meu filho, eu vou te dar, se você fez ou se você não fez, porque você é meu filho. E isso também não tem nada a ver com, eu vou obedecer para ter de volta. A obediência está ligada ao amor, sim. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos, mas é por amor. Você não merece salvação porque você obedece a Deus, mas porque você agora é filho, você vai andar diferente. Porque você conhece, você sabe o preço que foi feito e pago para que você pudesse ter salvação. Então nós chegamos a Deus como Pai. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. As minhas filhas estão em casa agora com minha esposa. Está todo mundo lá. E eu acho que elas estão agora todas, conjunto com o Gabriel, com 7 meses, discutindo sobre o que eles vão comer, beber e vestir amanhã. Certo? Por que eles não estão preocupados com isso? Porque os filhos de vocês não estão preocupados com isso. Nossos filhos estão lá embaixo na salinha. Maria está lá, Manuela está lá. Elas estão preocupadas com o que elas vão comer amanhã, Rodolfo e Camila, certo? Por quê? Não. Porque elas sabem que elas têm pai, que elas têm mãe, e que o pai vai prover para elas o que elas precisam. Elas não estão nem pensando nisso. É isso que Jesus está chamando, é para esse relacionamento que Jesus está nos chamando. Para o relacionamento de pai e filho, não de troca. Nunca foi de troca, é amor, é graça. Isso é cristianismo. O resto é paganismo. Então andar ansioso é não crer em Deus. O segundo ponto, ou a segunda estratégia para sermos livres da ansiedade, da preocupação, do medo que Jesus vai nos dar aqui, é mudando as nossas prioridades. Como que eu faço isso? O versículo 31 nos responde isso. Se você virar aí do versículo 31, ele vai dizer assim: busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você for para Mateus capítulo 6, que existe a mesma história paralela a Lucas 12, Mateus vai escrever: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Eu costumo dizer que se a oração da igreja fosse por justiça,
talvez 80% ou 90% das nossas orações não haveriam de ser. Se a oração da igreja fosse por justiça e não por prosperidade, a maioria das nossas orações não haveriam de ser. Já pensaram nisso? Porque se o mundo fosse justo, se o mundo que nós vivemos fosse justo, a maioria das coisas que nós clamamos, nós não precisaríamos pedir a Deus. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? É mudar a prioridade. Porque a prioridade do rico insensato qual era? A riqueza, porque mais uma vez a riqueza me dá o senso de liberdade, me dá o senso de controle, de domínio, de estar no centro da minha vida. Eu tenho o que eu preciso. A prioridade dele está no dinheiro. O centro da vida dele é o dinheiro. Consequentemente, o seu Deus é o dinheiro. Qual que é o seu Deus? Porque você pode colocar outras coisas no centro da sua vida, não apenas o dinheiro. Você pode colocar a sua família. O dinheiro é uma coisa ruim? Não. O dinheiro é uma coisa fantástica. Podemos fazer coisas maravilhosas para a glória de Deus com o dinheiro. Mas tudo que toma o centro da sua vida e se torna o Deus da sua vida, por mais maravilhoso que seja, vai destruir a sua vida. Você colocar mais uma vez a sua família no centro da sua vida. Se a sua família, acontece alguma coisa com a sua família, você perde a sua família. O que acontece com você? Não são poucas as vezes que eu ouvi essa frase: a minha família é tudo para mim, se eu perder a minha família, eu perco a minha vida. Tem um problema aí. Tem um problema aí. Ou quantas vezes as pessoas saem da igreja com esse discurso: eu vou embora. Por quê? Porque Deus me tirou isso. Ou porque Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Qual que é o problema dessa frase? O Deus dessa pessoa é isso que ela perdeu, e não o Senhor. Nunca foi o Senhor. Deus sempre foi apenas um objeto que na cabeça dela o mantinha com aquilo que ela gostava. Deus era apenas um objeto. Esse é o problema. Eu vou sair porque eu perdi isso, porque isso aconteceu. Então isso, o que vem depois do si, é o seu Deus, não Deus dos céus. Mas o nosso chamado é para colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Por quê? Porque se Deus é o centro da sua vida, quem pode te tirar de Deus? Quem pode tirar Deus de você? Na linguagem de Romanos capítulo 8, como diz o apóstolo Paulo, quem poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus? Ninguém. Absolutamente ninguém. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Então por que nós estamos fazendo de outras coisas deuses para nós? Porque nós estamos gastando nosso dinheiro com o que não é pão, na linguagem do profeta, e construindo para nós cisternas rachadas que não acumulam água. Essa é a pergunta. Porque toda vez que nós tiramos Deus do centro da nossa vida, às vezes Deus até faz parte daquelas coisas legais, né, importantes para nós, mas Ele não é prioridade. E se Ele não é prioridade, Ele não é Deus nas nossas vidas. Porque esse é o primeiro mandamento, e tudo está baseado no primeiro mandamento: você não terá outros deuses além de mim. Essa é a base de tudo. Então o nosso relacionamento, o nosso chamado é: não andem ansiosos. Como que eu faço para fazer isso? Muda a sua prioridade. O centro tem que ser Ele, porque se Ele é o centro, nada pode te tirar. Você pode perder tudo, como Jó perdeu tudo. E então você pode responder como Jó respondeu: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas só pode responder dessa maneira quem entendeu quem é o Senhor, e quem fez do Senhor o centro. Porque muitas pessoas perdem um carro, e eu não vou mais na igreja, porque eu perdi meu carro. Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu todas as suas riquezas, mas Jó não perdeu uma coisa, porque isso ninguém podia tirá-lo. Ninguém. Ele nunca perdeu Deus. Nunca perdeu Deus. Então, a pergunta que Jesus faz e dá um teste para nós é: onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde está?
Mais uma vez em Mateus capítulo 6 ele vai falar, porque ninguém pode servir a dois senhores. Só tem um Deus na sua vida. Qual é? E aí ele faz um teste. Porque ele está falando de dinheiro, vamos fazer um teste de dinheiro. Jesus dá esse teste. Versículo 33, e ele diz assim no 33, vendam o que tem e deem esmolas. Vendam o que tem e deem esmolas. Mais uma vez a questão da generosidade. Como que nós testamos onde está o nosso coração? A nossa relação com o dinheiro vai mostrar onde está o nosso coração. Por que é tão difícil a gente dar, ser generoso? Porque mais uma vez, nós acreditamos que nós acumulando, nós tendo, é aquilo que vai nos dar segurança. Então como que eu posso dar o meu Deus para alguém? Não posso. É isso que Jesus está querendo mostrar. A nossa dificuldade em dar, em sermos generosos, ela deriva do fato que o nosso Deus é o dinheiro. Faça esse teste na sua vida e se pergunte, e vai lá na raiz do problema. Por que é tão difícil eu ser generoso? Por que eu trabalho tanto? Por que eu me preocupo tanto? Vai para a raiz do problema. Tira o periférico, vai para a raiz do problema. Então, se o centro da sua vida está nas coisas desse mundo, você sempre estará ansioso e preocupado. Mas se o centro da sua vida é Deus, você encontrará verdadeira paz em toda e qualquer circunstância. Que é o que basicamente ele vai falar no versículo 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Porque se ele é o centro, se ele é o seu tesouro, você vai estar feliz em toda e qualquer circunstância. Mesmo que você passe pelas mais terríveis agruras da vida. Você tem felicidade nele, porque ele é a sua paz, ele é a sua vida, e você sabe que você pode descansar nas mãos do Senhor, porque ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Tá, Rodrigo, você falou tudo isso, mas legal, sei tudo. Mas eu estou aqui ansioso. Não me ajudou muito. Eu vou embora e eu já estou pensando no problema de amanhã. Tá, e como que eu posso ter certeza disso aí, tudo que você me falou? Como que isso aí transforma a minha vida? É legal, eu gostei dos passos, faz sentido, é até lógico, né, o que você falou. Mas estou aqui. Como que isso entra no meu coração? E aí Jesus diz assim no versículo 32, não tenham medo, pois foi do agrado de Deus lhes dar o reino. Do que Jesus está falando? Não tenham medo. Tá, depois de tudo isso aqui, a conclusão de tudo isso aqui é, não tenham medo. Por que não devo ter medo, Jesus? Porque foi do agrado de Deus, que é o Pai de vocês, lhe dar o reino. Mas só teve uma maneira que Deus nos pudesse dar o reino, para que Deus pudesse nos incluir no reino, para que Deus pudesse nos fazer filhos, para que nós pudéssemos ser filhos. Jesus teve fome. Ele teve fome para saciar nossa fome. Ele teve sede para saciar a nossa sede. Ele foi despido na cruz para que nós pudéssemos ser vestidos com a sua justiça. Para que nós pudéssemos ganhar as roupas de filho e nos apresentarmos diante de um Deus santo, santos, irrepreensíveis, sem nenhuma acusação. Nós vivemos buscando comida, bebida e roupas. Ele não teve o que beber, ele não teve o que comer, ele não teve o que vestir, por amor de você. Para que você pudesse ter o pão da vida, a água que sacia e a roupa da justiça dele. Então, como que isso aqui me ajuda? Dessa maneira, entendendo que se Deus te deu Cristo, por que você está preocupado com amanhã? O que a morte pode fazer com você? Te levar para mais perto de Deus. Venha a morte, porque o mais baixo que você me levar, mais alto Ele vai me levantar.
Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, ó Pai, que é preciosa, que é maravilhosa, que é transformadora. E nós pedimos a Ti que o Senhor venha agora nos dar graça para viver essa palavra e vivermos livres da ansiedade, da preocupação, fazendo do Senhor o centro da nossa vida, fazendo do Senhor a nossa prioridade, fazendo do Senhor tudo o que nós precisamos, para que nos momentos de angústia e aflição possamos nos agarrar ao Senhor, lembrando de que o Senhor é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Nos ajuda a viver, Pai, essa palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.